Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao treinamento Palestrante de Sucesso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito relevante. Essa é a aula 6 e eu quero aqui desde já agradecer a você, aluno do Tempo de Recomeçar, você que está nos visitando hoje, que chegou a esse vídeo de uma maneira, seja bem-vindo. Vamos juntos aqui unir forças e trazer uma palavra de direção, de conhecimento, para recomeçar a vida da maneira certa. Então, queridos, aproveita agora, coloque aí nos comentários qual cidade, qual país, coloque o seu nome para eu poder identificar você aqui. E aquilo que te chamar a atenção nesse tempo que vamos passar juntos, por favor, aproveita e coloca ali porque é importante para mim. Hoje eu estou aqui de amarelo, simbolizando aqui a nossa nação, é uma das cores do nosso país e devemos orar pelo nosso Brasil. Estamos passando aí grandes desafios, tempo de eleição, então aproveita hoje, essa semana, está orando pelo nosso país, um país tão lindo, um país tão produtivo, tão rico, de tantas pessoas bonitas. Vamos, e é o nosso dever, orar pelo país. Por isso, hoje eu estou aqui de amarelo, simbolizando uma das cores da nossa nação. Ok, gente? Aproveita também, desde já, vai lá no meu Instagram, Fabiano Leite Oficial, segue lá o nosso trabalho, conheça um pouquinho do nosso Instituto Tempo de Recomeçar. Aproveita, dê um like, se inscreva no nosso canal se você ainda não participa, não conhece o nosso material aqui no canal do YouTube. Desde já aproveita, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ok? Bora lá, gente, para a sexta aula do Palestrante de Sucesso e o tema é super especial. Olha só o nome, a frase do tema, gente. Deus usa pessoas imperfeitas para um plano perfeito. Eu quero falar hoje com você que não acordou muito bem, acordou com sentimento de desistir da vida. Eu quero falar com você que hoje está passando um tempo de luto, tristeza após tristeza pela perda de alguém. Muitas vezes o seu marido saiu de casa, sua esposa te abandonou, seus filhos. Eu quero falar com você que está passando um momento desafiador no ciclo da vida. Eu quero falar com você que chegou aqui dizendo, não tem mais saída. Pessoas que estão aqui hoje se autoflagelando, pessoas aqui hoje que estão machucadas, que passaram por vários tipos de dores, rejeição, abandono, humilhação, traição. Eu quero falar com você. Eu quero hoje trazer uma palavra através do livro milenar, um conteúdo que vai te ajudar a crescer emocionalmente, a crescer financeiramente, a crescer como palestrante, porque é o foco do nosso trabalho. Você que deseja trazer aqui uma mensagem como pregador, como palestrante, mexer com o público, trazer sempre respostas para as pessoas através da arte de pregar, a arte de palestrar, é com você também. E debaixo desse tema, Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir um plano perfeito. E eu quero agora falar um pouquinho de alguns personagens da Bíblia, para você ver que Deus usa pessoas imperfeitas. Vamos lá? Vamos citar aqui alguns nomes e vamos falar de alguns deles. O grande libertador do Antigo Testamento, chamado Moisés. O livro de Êxodo, que conta com ênfase a história de Moisés, é claro que tem o Pentateuco, que são 5 livros, mas ali com ênfase é o livro do Êxodo. Se você estudar, e deixo como uma tarefinha você conhecer esse livro, se caso você não conhece, ali conta a história de Moisés. E você vai perceber em algum momento, uma cena ou outra, que Moisés mata um homem. Ele mata um egípcio. Então ele se tornou ali um assassino, ok? Mas Deus nunca vai chamar ele de assassino.
Alguma vez você já leu alguma passagem que Deus chama ele de assassino? Negativo. Deus sempre chama ele de amigo e libertador. Uau! Deus nunca chama ele de assassino. Sempre chama de libertador ou amigo. Outro personagem que é super conhecido, Abraão. A história de Abraão também ele desenvolve através de um livro chamado Gênesis, com ênfase ali a partir do capítulo 12 você vai ver algumas cenas sobre esse homem. E nesse mesmo livro você vai perceber que Abraão, ele mente para um grupo de pessoas, para proteger a sua esposa, dizendo que a sua esposa era sua irmã. Ok, tudo bem. Então, se for analisar ali, Abraão, ele se tornou um mentiroso. Mas Deus nunca vai chamar ele de mentiroso. Deus sempre chama ele de pai das nações. Deus sempre chama ele de amigo. Olha que interessante. Deus não chama ele de mentiroso, mas chama ele de pai das nações e também de amigo. Uau! Que legal! Que interessante de ouvir isso. Outro personagem, Gideão. Gente, Gideão. No livro de Juízes, capítulo 6, você vai conhecer um pouquinho melhor a história de Gideão. Deus entregou uma missão para esse homem. E se você analisar e conhecer um pouquinho a história dele, ele sempre tentava fugir. Então, Deus poderia chamar ele de medroso, ou medroso, mas Deus nunca vai chamar ele. Deus sempre vai chamar ele do quê? De guerreiro, de libertador. Vem comigo. Jefté. Jefté está no livro de Juízes também, capítulo 11. A sua mãe era uma meretriz. E as pessoas poderiam ali chamar ele de filho de uma meretriz, até chamaram. Poderia falar outras palavras. O homem chamou de filho da meretriz. Mas Deus nunca falou isso para ele. Deus sempre viu Jefté como um libertador, como um homem guerreiro. Outro personagem, Sansão. Se você estudar no livro de Juízes, capítulo 14, começa a história de Sansão. Esse homem passou algumas situações adversas no requisito mulher. Ele, infelizmente, coabitou com algumas mulheres que não poderia. Ele se tornou uma pessoa impura. E Deus poderia apontar e dizer assim, você é um impuro, mas Deus nunca chamou ele disso. Deus nunca falou, você é impuro, Sansão, você é um prostituto. Não, Deus sempre chamou Sansão de libertador. Uau! Outro personagem, o rei Saul. O rei Saul, se você estudar 1 Samuel, 2 Samuel, está toda a história desse personagem. Saul, ele era muito invejoso. E Deus poderia sempre citar ele dizendo, você é um ser invejoso. Mas não. Deus sempre chamou ele de rei Saul. Uau! Mais dois personagens aqui. Judas. Ele traiu Jesus com um beijo. Sim ou não? Jesus poderia olhar para ele e dizer assim, seu traidor, mas Jesus não fez isso. O Senhor falou, você é meu amigo. Uau, depois dessa eu vou até tomar uma água aqui, um H2O, porque isso aqui foi muito forte. Jesus nunca chamou ele de traidor, mas sempre de amigo. Outro personagem, o rei Davi, gente. O rei Davi aqui, eu quero poder falar um pouquinho sobre esse líder. Eu gosto demais de falar desse personagem. Olha quem foi Davi. Esse personagem aparece mais de 1105 vezes na Bíblia. Foi o nome que Deus mais chamou. O homem que escreveu uma frase romântica, a frase eu te amo, que está no Salmo 18:1, ele diz assim, Senhor, eu te louvarei. E eu te amo para todo sempre. Essa frase foi criada por Davi.
Em Lucas capítulo 2, versículo 3 em diante, versículo 4, vai aparecer uma cidade com o nome de Davi. Deus honrou esse menino, esse homem, colocando o nome dele numa cidade. Olha que interessante. Deus vai honrar esse homem até no espaço sideral. Se você estudar Apocalipse capítulo 22, está lá, a estrela de Davi. Uau! Um dos personagens que está no sobrenome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz, Jesus Cristo, filho de Davi. Deus honrou demais esse homem. No capítulo 13, versículo 36 do livro de Atos, diz assim, após servir a sua geração, ele dormiu no Senhor. O homem que facilitou muitas vidas, que transformou pessoas, foi Davi. Deus honrou esse homem. Esse personagem escreveu mais de 73 salmos, dos 150 que existe. Mas infelizmente ele pisou na bola. Se você estudar 1 Samuel, vai começar a história de Davi ali no capítulo 16, mas com ênfase no capítulo 11, capítulo 12 de 2 Samuel, mostra uma cena onde Davi adulterou com Batseba. Interessante que ele adulterou, mas Deus nunca chamou ele de adúltero. Ele teve consequências por causa dos seus pecados. Mas Deus nunca apontou o dedo e disse assim, você é um adúltero. Deus sempre chamou ele de segundo coração de Deus. Uau! Gente, isso aqui é fantástico. Então, o que eu quero trazer para você que hoje está aqui com uma sensação de derrota, está cansado, não tem ânimo para nada, não consegue ter visão da sua história, que se sente o menor de todos, foi rejeitado, abandonado, traído, humilhado, não sabe para onde ir. Eu quero dizer que Deus, ele usa pessoas imperfeitas, como eu e como você, para cumprir um plano perfeito. Deus te escolheu do jeitinho que você é. A única coisa que você precisa hoje é tomar algumas decisões certas para Deus cumprir algo na sua vida. Limitado, com erros, com imperfeições, mas Deus deseja usar você. Eu mostrei todos esses personagens aqui para mostrar que eles é feito de carne e osso, como eu e como você. Moisés, vou recapitular, Moisés matou uma pessoa, assassino, mas Deus nunca chamou ele de assassino, sempre chamou ele de libertador. Abraão, mentiroso. Ele se arrependeu? Com certeza, mas Deus nunca chamou ele de mentiroso. Deus nunca ficou focando no passado dele, sempre falou, meu amigo, pai de nações. Gideão, medroso. Será que essa palavra ela não está embutida na sua história? Talvez você não consegue avançar porque você tem medo. Deixa eu dizer algo para você, vai com medo mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo, que Deus vai agir no seu medo. Vai para cima, luta. Eu estou com medo de começar uma faculdade, vai com medo mesmo. Eu estou com medo de fazer minha primeira palestra, vai com medo mesmo. Eu estou com medo de fazer minha primeira pregação, vai com medo mesmo. Eu estou com medo de ir para outro país, vai, se Deus confirmou para você ir, vai. Fabiano, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você sobe num palco, quando você vai fazer uma palestra ou vai fazer uma pregação, você tem medo ainda? Você já faz palestras e pregações em mais de 17 anos. Você ainda tem medo? Pasme, senhores e senhoritas. Deixa eu tomar mais um gole d'água aqui. Pasme vocês. Tenho medo sim. Sempre vai dar um friozinho na barriga. Sempre, tá bom? Mas é muito bom esse medo. Porque esse medo faz colocar o Fabiano no lugar dele, para ele não achar que é a última bolacha do pacote, para sempre colocar eu no meu lugar e entender que eu estou ali só para facilitar a vida das pessoas. O medo, por um lado, é bom, ele te ajuda, mas eu tenho que ir. Você já imaginou, eu não vou fazer porque eu estou com medo. Não, vá com medo. Olha a frase, escreva aí nos comentários, tá com medo? Vá com medo mesmo.
Escreva isso aí nos comentários. Tá com medo de alguma coisa que vai avançar a sua vida, mas você tá ali, ai, será? Vai com medo mesmo, porque Deus vai agir nessa ação sua. Tem poder quem age rápido. Palavras do Paulo Vieira. Então, vá com medo mesmo. E Gideão, medroso, mas Deus nunca falou que ele era. Acusou ele dizendo, você é medroso. Deus sempre falou, você é um grande libertador. Jefté, filho de prostituta. Deus nunca ficou ali, você é filho da prostituta, isso. Não. Deus falou, você é o libertador, você é um guerreiro. Sansão, impuro. Deus nunca falou para ele, você aí, prostituta, sem vergonha. Não, você é um grande libertador, Sansão, então vai para cima. Saul, invejoso, Deus sempre chamou ele de rei Saul, mesmo que por causa das suas decisões, as decisões de Saul, levou ele para um final trágico, vamos dizer assim. E Judas, nem precisa dizer, traiu Jesus com um beijo, e Jesus mesmo assim falou, você é meu amigo. Uau! E podemos até acrescentar mais uma pessoa aqui. O apóstolo Pedro. Pedro, ou Pedrão, negou Jesus quantas vezes? Quantas? 3 vezes. Jesus poderia ali pegar e dizer, Pedrão, vacilou, hein? Jesus confrontou ele, mas Jesus não ficou acusando ele. Jesus falou assim, Pedro vai ser conhecido como uma rocha, como uma pedra, e através dele vai ser edificada a minha igreja. Gente, olha que interessante. Olha, eu quero mostrar com tudo isso, eu quero mostrar algo muito profético e profundo para a sua existência. Deus não vê como o homem vê. Talvez o homem está te acusando, talvez o seu patrão olha para você e diz assim, você é incompetente, você não serve para esse trabalho. Talvez a sua mãe, o seu pai acaba te acusando também. Talvez estão fazendo algum bullying na escola, no trabalho. Deus não vê como o homem vê. Talvez você está olhando para você e dizendo, eu sou tão pequenininho, eu não consigo, será que eu posso ser um médico? Será que eu posso ser um professor? Será que eu posso ser um palestrante, um pregador? Será que eu posso isso e aquilo? Sim, você pode. Você não vê o potencial que Deus vê em você. Eu vou te mostrar agora com 4 bases bíblicas como Deus vê você, que é imperfeito, como eu que sou imperfeito, e Deus quer nos usar para cumprir um plano perfeito. Vem comigo, está fazendo sentido para você? Está caindo alguma ficha? Me diz aí, está fazendo sentido? Escreva nos comentários. Vamos lá? Primeira base bíblica, anota aí. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Diz assim, antes. Olha só que interessante, essa palavra antes aparece 2 vezes nessa passagem bíblica. Antes de te formar no ventre da sua mãe, eu te conheci. Olha que passagem interessante. Deus está dizendo que antes de você estar no ventre da sua mamãe, de ser aquela sementinha ali no ventre, o Senhor já te conhecia. O que dá para entender com esse texto, pessoal? Vamos lá. O que dá para entender com esse texto? Deus, ele tem atributos. E podemos dividir esses atributos em 2 partes, comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis, eu posso citar 1 ou 2 aqui. Um atributo de Deus, ele é amor. E esse amor comunica comigo e eu posso transferir esse amor para minha esposa, para os meus familiares e amigos. Um outro atributo comunicável de Deus. Deus é verdadeiro. Ele transfere para mim e eu posso ser verdadeiro com as pessoas. Deus é fiel. Eu posso passar essa fidelidade que Ele passou para mim, eu passar para as pessoas. Então, são atributos comunicáveis. E tem outros atributos incomunicáveis que só Deus, nenhum anjo, nenhum ser espiritual da maldade pode ter, só Deus. Podemos falar tantos aqui, onipresença, onipotência, tantos. Mas tem um bem interessante, que é a presciência de Deus. É um atributo que faz Deus ver algo que ainda não existe. Vamos entender melhor? Eu vou ler um outro texto que está no Salmo
139, versículo 16. Diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Aqui também aparece esse atributo de Deus, a presciência. Porque está dizendo aqui, ó, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ainda quando o teu corpo não existia, Deus já te viu. Uau, sensacional. É uma coisa assim que você tem que entender pelo lado espiritual, porque pela razão humana não entende. Deus consegue ver algo que ainda não existe. No coração de Deus, na mente de Deus, você já estava preparado. Entendeu? Por isso que eu quero que você entenda, mesmo que você é imperfeito, como eu, Deus te escolheu para uma missão. Deus te escolheu para ser um marido, para cuidar dessa família que Ele colocou em suas mãos. Deus te colocou essa empresa para você cuidar desses funcionários. Deus te colocou como pregador, como palestrante, para transformar uma geração que precisa da sua voz. Você é uma voz profética. Vamos lá para a segunda base bíblica, melhor, né? Terceira, eu já falei outra, né? Que não estava aqui no movimento, mas vamos para a terceira. Vamos lá. A terceira base bíblica, que eu gosto muito, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, diz assim: que você não nasceu pela vontade do homem, você não nasceu pela vontade do sangue, você nasceu pela vontade soberana de Deus. Uau! Sensacional! Não foi o homem, não foi a sua mãe, o seu pai, eles só foram um instrumento de Deus para trazer você à existência. Deus te escolheu. Está dizendo aqui que pela vontade soberana de Deus, Evangelho de João 1,13, diz que pela vontade do Eterno você nasceu. Se Deus quis, pronto e acabou. Então segue, manda o medo embora, vai com medo mesmo, se prepara mais. Ah, mas eu já tenho 50 anos, ainda tem chance. Deixa eu dizer algo para você. O líder da Nestlé, daquele chocolate maravilhoso, quem gosta de chocolate aqui se manifesta. Você gosta, Meire? Você gosta de chocolate? A Meire que cuida da mídia, ó, levantou as duas mãos e os braços aqui, ó. Quem que não gosta de chocolate, gente? O dono da Nestlé, ele começou a fazer sucesso após os 50 anos. Uau! Grandes empresas que eu conheço, líderes, começaram a fazer sucesso depois de 50 anos. Abraão começou a sua missão de vida com quantos anos? Após 50 anos. Então defina para mim o que é velho. Se está tendo chance, está fazendo isso aqui, ó. Está respirando. Bora, vai para cima, se prepara mais, estude mais, leia bons livros, busque capacitação e ó, bora, vai para cima, você consegue. Foi Deus que te escolheu. Ele te escolheu. Então, prossiga. Terceira base bíblica, Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim, que antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Aqui é bem interessante de aprender, porque mostra que Deus ele criou os universos, que tem mais do que um, as galáxias, porque tem mais do que um. Deus criou o luminar maior, chamado Sol, o luminar menor, chamado Lua, as estrelas, os animais terrestres, aquáticos e tudo, oxigênio, toda a natureza que nós vemos. E Deus está dizendo que Ele te escolheu, que da mesma forma que existe uma importância no meio de tudo isso que Ele criou, você é importante. Você é incrível. Anote isso daí no teu coração. Anote nos comentários, diga assim, uau, eu sou incrível. Você é incrível. Bata no peito e diga assim, eu sou incrível. Por quê? Foi Deus que te escolheu, não foi o homem. Está fazendo sentido? E quarta base bíblica para nós encerrarmos. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, que diz que Deus te separou no ventre. Aqui existe uma diferença um pouquinho de Jeremias 1,5, que diz que antes de estar no ventre. Aqui diz no ventre. E diz a palavra separação. Vamos entender rapidamente aqui. Vamos lá. Separação. Vamos imaginar aqui uma pedrinha de ouro e dentro dela tem uma quantidade de barro, de lodo, certo? A pedrinha está lá. Enquanto a pedrinha de ouro está lá, não tem valor nenhum. Mas se tirar a pedrinha de ouro, passar pelo processo da água, do fogo e outras coisas mais, aonde colocar aquela pedrinha,
que vai acontecer? Ela não vai gerar preço, ela vai gerar valor. Se eu colocar uma pedrinha de ouro aqui na minha blusa, vamos colocar um número fictício. Essa blusa custa, vamos dizer aqui, R$100. Número fictício. Se eu colocar uma pedrinha aqui, já não vale mais R$100. Pode valer R$1.000, 10 mil, 100 mil, depende. Depende aqui da quantidade, do valor dessa pedra. Você entendeu o que Deus quis dizer para você? Quando a Bíblia diz que Ele te separou, está falando algo muito forte sobre a sua existência. O mundo te coloca etiqueta. O mundo te coloca um preço. Se você não gerar resultado, as pessoas não param para te ouvir. É assim, é o ciclo da vida. Infelizmente ou felizmente, é assim. Mas Deus não. Deus está dizendo para você, mesmo que você esteja hoje se sentindo derrotado, hoje você ainda não conseguiu sua casa própria, não conseguiu seu carro próprio, ainda, tá? Porque você vai conseguir, eu creio nisso. Só lute e persevere. Talvez você está passando um momento difícil na sua casa. Eu quero dizer para você que você tem valor. Não importa a sua condição humana, você tem valor. O mundo te coloca etiqueta e preço, Deus não. Deus está dizendo que você tem valor. Então, prossiga. Deus quer te usar. Imperfeito para um plano perfeito. Mas afinal de contas, qual é esse plano perfeito? João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Através de Jesus, que é o plano perfeito, Ele quer te usar. Naquele ambiente que você tanto almeja, quer ser um médico? Então é lá que Deus vai te usar para ajudar muitas pessoas enfermas. É um professor? Então é lá que Deus quer usar o plano perfeito para ensinar essa nova geração. Você quer ser um empreendedor? Então é lá que Deus vai te usar, com aqueles funcionários, trazendo empatia, carinho, amor, abençoando a vida daquelas pessoas. É um pregador? É um palestrante? Deus quer usar você, com essas informações que vai sair dos seus lábios, para transformar vidas, tirar pessoas de depressão, do ódio, da ausência de perdão. Deus quer te usar, imperfeito, falho, pecador como eu, humano. É você, sou eu que Deus nos escolheu para ajudar o nosso país, aonde Ele te colocar, facilitar a vida das pessoas. Então saia daqui hoje, convicto que Deus te escolheu. Você tem uma chamada, você tem um propósito. Eu costumo brincar dizendo que lá no reino de Deus existe um quebra-cabeça. Quem já brincou com o quebra-cabeça? No quebra-cabeça você é a peça singular, a única. Deus quer usar você para um projeto. Na sua casa, na sua empresa, como pregador, como palestrante. Só faça a sua parte. Estude, acorde mais cedo, se prepare mais. Só faça a sua parte. E saia daqui hoje olhando para o céu e dizendo: Deus me escolheu, mesmo imperfeito. E se você hoje chegou aqui com aquele sentimento dizendo: eu errei muito, eu quero dizer que Jesus ele te ama tanto que Ele perdoa os seus erros. Só prossiga, prossiga, vá com medo mesmo. E tenho certeza que lá na frente nós vamos se encontrar e você vai me contar um grande testemunho depois dessa palestra, depois dessa mensagem. Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir um plano perfeito. Deus te escolheu. Ok, gente? Fez sentido para você? Caiu algumas fichas? Deus te abençoe. Eu agradeço pela oportunidade de poder servir você. E eu espero você, aluno do Tempo de Recomeçar. Eu espero você, que nos visitou aqui, de alguma forma, nos encontrar novamente para a próxima aula Palestrante de Sucesso. Um grande abraço. Até a próxima aula, querendo Deus.